partir de agora com o Papo Unimed. O Papo Unimed que vai acontecer mensalmente para falar sobre uma vida mais equilibrada. E como é que a gente começa uma vida mais equilibrada, né? Tratando de passo a passo. Mude um hábito. É um projeto da Unimed Rio que fala justamente sobre isso. Começar aos poucos, sem transformações radicais, para garantir que esse resultado que a gente tanto quer seja alcançado. O que é esse resultado? Uma vida mais equilibrada em todos os sentidos. E é por isso que a gente segue a partir de agora. Eu sou a Thaís Dias e na minha companhia, para tratar do tema de hoje, que é nutrição comportamental, temos duas especialistas no assunto. Eu começo aqui com a Cíntia Antonassi. Obrigado pela sua participação. Vou falando aqui um rápido currículo. Ela é fundadora da Kiwi Lab, também autora do livro Mindful Eating, Comer Bem com Atenção Plena, Comer com Atenção Plena. Ela ainda é CEO da Equilibrium Latam e sócia do Instituto de Nutrição Comportamental. A gente segue também aqui do meu outro lado para falar um pouco dessa experiência prática, né, da nutrição comportamental com a Miriam Botan. Ela que é influenciadora digital, também tem um canal, um perfil, né, no Instagram com mais de 600 mil seguidores e traz as suas experiências pessoais. E a gente vai começar conversando e já te pergunto, Cíntia, o que é a nutrição comportamental? A nutrição comportamental é um novo olhar sobre a nutrição que entende não apenas o que a gente come, mas o porquê, as motivações, o como nós comemos. Porque muito se sabe sobre o papel dos nutrientes no nosso corpo e pouco se sabe e se estuda e se conversa a respeito de como as pessoas se sentem ao comer, como as pessoas se relacionam com essa comida. E ignorando isso, a gente acabou fazendo com que a população conheça muito, saiba muito sobre o poder do nutriente no nosso corpo, mas não consegue lidar com a questão dos desejos, das vontades, dos diferentes tipos de fome, das ansiedades, e essa relação fica complicada. E não importa o quanto sabemos, não conseguimos comer de forma adequada. E para falar justamente sobre esse assunto, eu vou chamar a Miriam, que teve essa relação dos dois extremos, né, Miriam? Você tanto ficou sem comer, não sentia esse prazer de comer, quanto comeu em excesso por conta da compulsão. Explica um pouquinho da sua história para a gente. Eu tive uma história bem longa aí com a compulsão alimentar, né? Na verdade, com transtornos alimentares, porque eu passei por várias fases, mas isso tudo começou com a restrição alimentar, né? Eu sempre tive o transtorno de ansiedade desde criança, então desenvolvi vários comportamentos compulsivos desde muito cedo, e a compulsão alimentar foi um deles a partir do momento que eu comecei a fazer dieta por conta. Isso veio, né? A gente investigou há muitos anos aí essa história para entender ela melhor, mas eu tive uma experiência com concursos de beleza na infância. A Cintia até já fez uma cara ali, porque realmente eu participei dos 5 aos 12 anos e durante uma fase que eu deveria estar aprendendo ainda sobre mim, entendendo o mundo, né? Assim, desenvolvendo uma identidade, eu já saí dali com a certeza absoluta que, em primeiro lugar, tinha que ser magra. Era a coisa mais importante da vida, né? Então, assim, ainda anos 2000, aquelas modelos que a gente tinha um perfil bem magro, assim, até com que nem parecia saudável, né? Um perfil anoréxico mesmo. E eu comecei a fazer dieta por conta aos 12 anos de idade, pesando 42 quilos. E que tipo de dieta? Então, aquela dieta da revista, sabe? Aquela que você pega a revista e a revista fala come uma torradinha de manhã com uma fatia de peito de peru e aí não come mais 5 horas. E eu comecei a tirar essas coisas por conta, tudo que eu achava, tudo que era senso comum que engordava. Então, pão, massa. E aí eu comecei a perder o controle a cada tanto e comer muito dessas coisas sem conseguir controlar. E aí isso virou um ciclo que durou 16 anos. E aí eu trago a Cíntia de novo para a conversa para a gente falar desse início da nossa relação com a comida. Ela já está começando errada, Cíntia? Por isso que nós, do Instituto Nutrição Comportamental, não gostamos muito do termo reeducação alimentar, porque a gente parte do princípio que, muitas vezes, nós não somos educados em uma alimentação adequada e nem nessa relação com a comida. Então, o nosso cuidado, e aí para nutricionistas e médicos, não apenas... o nosso instituto ele foca em trazer uma nova abordagem para o profissional da saúde saber lidar com essas questões da alimentação. E aí, quando você perguntou que tipo de dieta, a Mira respondeu, ela falou por conta, né? Porque é isso, é fazer a dieta que a amiga fez, que está na revista, mas também tomar cuidado
e aí faço um chamado, se você é um influenciador digital, se você é um profissional da saúde, toma cuidado, porque o peso da tua recomendação ele é muito importante. E, quando a gente fala em dieta restritiva, não necessariamente é só a dieta da moda, mas é qualquer tipo de restrição. Uma restrição severa, ela está comprovada cientificamente que ela não muda hábito, que ela não torna as pessoas mais saudáveis. Pelo contrário, que a Miriam testemunhou. Torna as pessoas mais neuróticas, porque elas não podem, e basta você falar para você agora, bolo de chocolate, não pensem nele. O que vocês vão pensar? Bolo de chocolate. Então, existem estudos, a Evelyn Tribole, que é uma especialista em comer intuitivo, uma das nossas parceiras lá de fora, e que veio já para os nossos congressos científicos, ela fala, ela traz provas, né, de estudos que mostram, por exemplo, crianças que são proibidas de comer pizza durante 3 dias, 4 dias, adolescentes, por exemplo. O que acontece no 5º dia? No 4º, 5º dia? Pela restrição, eles têm o que a Miriam trouxe, a compulsão, porque você é nato do ser humano querer aquilo que ele não tem. Então, por outro lado, se você dá de cardápio para essa mesma turma de adolescentes, pizza todo dia. O que ele quer comer no dia seguinte? Salada, arroz e feijão não, porque a pesquisa era americana, mas ele queria comer salada e outros alimentos. Então, a gente tem que aprender que exatamente o que ela falou. Restringiu, o que eu tenho? Compulsão. Depois da compulsão, o que vem? A culpa. E a culpa gera o quê de novo? Uma outra restrição. Então, é o ciclo que a gente chama de binge eating, né? Ou seja, compulsão, restrição, dieta, culpa. Então, a gente precisa parar, e a gente só para quando a gente estabelece o meio do caminho, que é o que a gente vai falar hoje sobre mudar um hábito de cada vez. E como mudar? Como que você mudou essa sua relação com os alimentos? Porque você conversava comigo que não tinha essa relação de prazer, né, para comer. Seja porque você comia em excesso, ou seja porque você não comia. Exatamente. Eu não conseguia parar de pensar em comida, porque, como a Cíntia falou, eu estava o tempo inteiro proibida, então, sempre quando eu ia pensar, eu vou para tal lugar, mas vai ter essa comida, então eu não vou. E aí eu acabava, às vezes, ficando em casa... Você levava marmita, né? Várias. Eu tive fases. Então, assim, eu tive a anorexia purgativa, né, que a gente dizia que foi a fase que eu fiquei muito debilitada, cheguei a pesar 38 quilos, fiquei anêmica, perdi cabelo, parei de menstruar durante 2 anos, o meu corpo, assim, se fechou, porque a coisa estava muito grave mesmo. E depois eu fiz o tratamento, fiz o primeiro tratamento, comecei a tomar um antidepressivo e voltei a me alimentar, mas eu entrei num ciclo, a comida já tinha virado uma muleta para mim. Isso foi, eu comecei a fazer restrição aos 12, aos 16 eu fiz o tratamento, mas eu já não tinha mais como sair, porque... Para mim, aquilo eu não sabia nem como eu vou, né, lidar com as minhas emoções sem aquele momento que eu posso comer e depois eu vou vomitar e está tudo bem. Então, aquilo para mim já virou uma coisa muito importante. E aí eu vivi 10 anos assim, até que eu cansei, e por outros comportamentos compulsivos também eu fui buscar ajuda. E aí eu fui buscar ajuda nutricional e encontrei uma nutricionista esportiva que me disse, olha, a minha preocupação, na verdade, no fundo, era, estou flácida. Porque depois de anos e anos e anos de restrição, meu corpo se consumiu, né, praticamente, para continuar vivo. E aí ela disse, a gente vai ter que refazer sua massa magra, a gente vai ter que fazer uma musculação, e para criar o músculo você vai ter que comer bastante. Então, vamos lá. E eu estava tão cansada, porque eram 13 anos enfim, ou tudo ou nada, né, 8 ou 80, eu estava bem cansada. E eu me joguei nesse processo. Falei, vamos lá. Só que aí, como eu ainda não estava bem, a minha cabeça ainda estava com comportamento de transtorno alimentar, eu fui para o extremo de novo. Então, assim, tudo bem, eu vou comer bem, mas eu vou comer só arroz integral e peixe. Estava contando aqui para a Thaís que eu fui para uma despedida de solteira das minhas amigas e eu levei atum e bolachinha de arroz. Aí todo mundo comendo salgadinho lá, bebendo, se divertindo, e eu lá, com meu atum e bolachinha de arroz. E aí, o que acontecia? A cada tanto, mesmo com a coisa de treinar e de estar feliz com a mudança que eu estava conseguindo ter, a compulsão não ia embora, né? A cada tanto, eu lembrava lá, putz, mas aquelas coxinhas lá que eu fiquei com vontade, então eu vou passar na padaria, vou comprar várias, vou comer, vou vomitar e tudo bem. E eu achava que eu ia viver assim para o resto da minha vida. Eu achava que era o mínimo. Eu ia conseguir diminuir, mas a cada tanto eu ia ter que fazer isso porque eu precisava daquilo. Até que eu descobri a nutrição comportamental. E vamos falar sobre esse trabalho integrado, principalmente, para quem sofre desses transtornos, né, Cíntia? É importante a gente falar disso, porque não adianta só fazer o acompanhamento nutricional, é importante ter esse acompanhamento, por exemplo, no caso da Miriam, de um terapeuta que pudesse sustentar esse trabalho, né?
nós até consideramos, dentro do nosso livro, aliás, os especialistas podem ler e estudar mais sobre o assunto, o livro chama Nutrição Comportamental, pela editora Manoli, e nós trazemos muito que o nutricionista ele é o terapeuta nutricional. E aí os nutricionistas olham e falam, mas eu vou fazer terapia? Dá comida. Eu vou fazer terapia? Sim, mas dá comida. Então, o paciente ele traz muitas questões que vão além da comida, que são as relações em casa, questões que são até do passado, né, que ele carrega esse histórico, esse preconceito em relação a alguns alimentos e que tem relações afetivas, inclusive, né, memórias afetivas, boas e ruins. Então, nós colocamos que o nutricionista ele discute as questões que envolvem a comida, não de forma biológica, mas a relação, as metas, vem da terapia cognitivo-comportamental, trazer um plano de metas para aquele indivíduo conquistar passo a passo, de novo, né? Se eu vou mudar um hábito, eu tenho que ter mudança de comportamentos antes de mudar um hábito. E aí o nutricionista estabelece hábitos, comportamentos, identifica o que a gente chama de comportamentos disfuncionais, né? Para não dizer errado, são disfuncionais. De repente, comer doce de forma compulsiva, não comer sentado à mesa, sempre estar comendo um potinho, repetindo toda hora, indo para o sofá, enfim. Quais são os comportamentos disfuncionais e estabelece um plano de metas para atingir. E aí você fala, e as outras questões? Se a gente não busca, né, a coisa mais lá dentro, o buraco é mais embaixo, a gente fala, né? Ela não vai conseguir, o paciente não vai conseguir ter o resultado. Então, quando a gente encaminha para o terapeuta, para o psicólogo, para um psiquiatra, quando a gente identifica, né, não podemos diagnosticar, não é nossa função como nutricionista, mas identifica comportamentos depressivos, então encaminha para o psiquiatra, para o psicólogo. Muitas vezes, tenta entender também até com um terapeuta ocupacional para avaliar todas as questões. Tem um pessoal muito bacana fazendo um trabalho de body positive, né? Ou seja, a relação e a autoestima, a aceitação do corpo, buscando sempre o seu melhor, buscando um corpo mais... Né? O nosso corpo é um patrimônio que nos dá uma conexão com o mundo. Então, para a gente poder ter qualidade de vida, caminhar, se aceitar, estar bem. Então, tudo isso faz parte de um trabalho de melhora. A gente está falando aqui, gente, num quadro... Né, Miriam, que foi um quadro diagnosticado, um quadro grave. Mas o que eu vi, por exemplo, eu trabalhei por muitos anos, quando eu ainda trabalhava no Ambulim, no ambulatório, que é o primeiro ambulatório pioneiro dos transtornos alimentares, o que eu identificava? Na academia, vestido de uma áurea de saúde, de fitness, de algo completamente aceitável socialmente, a gente encontrava muitos comportamentos errados, como a restrição, o jejum. E parece que hoje virou até uma moda, né? Parece que Por quê? Porque dá resultado? Dá, no curto prazo. Você faz aquilo, dá resultado. Gente, não comer dá resultado de imediato. Só que aquilo não consegue fazer parte de algo sustentável, saudável, social, cultural. A vida da gente é múltipla, né? Ela não é só um corpo. Eu queria falar dessa chave. Quando que você entendeu que você precisava virar a chave e entender que o seu corpo era um mecanismo para você viver bem e não que você tinha que viver em função do seu corpo, Miriam? Exatamente. Foi um processo, realmente, é o que a Cíntia estava falando, de entender que o meu corpo estava aí para eu viver, né? Porque, na verdade, eu colocava a minha vida em risco há muitos anos, em busca desse corpo, esse corpo. E aí, quando eu passei pelo processo que seria mais saudável, né, que fiz o ganho de massa, eu comia, né? Assim, não é que eu não estava com 38 quilos, eu não estava mais sem menstruar, não estava mais caindo cabelo, mas eu ainda estava doente. Por quê? Por exemplo, a gente estava conversando, eu fui fazer uma viagem com meu marido e, assim, para a gente conseguir fazer uma viagem maior, mais legal, mais longa, a gente teria que economizar. E, para economizar, a gente teria que comer de vez em quando um lanchinho, uma pizza. Eu não conseguia. Então, assim, a gente fez uma viagem mais curta, a gente deixou de fazer coisas, porque eu tinha que comer a comida com salada, com tudo, e pegar todos os pratos. Então, se pedia um prato e não tinha salada, tinha que pedir a salada também. E isso não era só com meu marido, isso era com meus pais, isso era com a minha irmã. Eu estava conversando com a minha irmã ontem e ela estava me falando isso. Ela, de todos os seus anos de transtorno alimentar, os piores, o que você estava mais chata foi na ortorexia, porque, além de tudo, eu ainda ficava colocando regra para os outros. Chegava em casa, o marido, essa barriguinha aí, né? Você vai comer esse chocolate? Então, além de fazer comigo, eu fazia com os outros. Isso me gerou muito problema. Então, eu deixava de ir a lugares que eu queria estar por causa disso. E aí a chave virou depois dessa viagem, quando eu entendi que não estava saudável essa situação, que eu estava com um ciúme muito doentio também, porque essa coisa de focar no corpo me fez
começar a compartimentalizar meu corpo. Então, assim, eu quero essa coxa dessa mulher, com este braço dessa mulher, com esta barriga, assim, como se fosse A gente brincou possível. que era o Frankenstein da Miriam, Exatamente. né? Então, assim, em vez de eu me comparar, olha, aquela mulher é bonita, ou ela é mais bonita do que eu, sei lá. Não, essa tem esse braço, essa tem... Então, aí a coisa foi ficando mais neurótica, mais... E aí, depois dessa viagem, a gente brigou muito, briguei muito por ciúme com ele, briguei, assim, por ciúme de uma menina de 15 anos, que eu estava contando para você, e ele virou para mim e falou, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Como que a gente faz para você parar de pensar essas coisas que você está pensando? E aí foi que eu voltei de férias e fui para terapia e entendi que não era só a nutrição, que não era só... Porque eu cheguei a fazer vídeos em 2016 falando que, não, esse caminho de malhar, de comer, né, saudável, comida de verdade, esse é o caminho para tratar um transtorno alimentar. E aí eu entendi que, na verdade, era só mais um sintoma. De novo, era um sintoma. E um sintoma que provocava um problema seríssimo nas suas relações como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não entende o que é ortorexia. Você estava falando aí, explica um pouquinho. A ortorexia, ela não é nem categorizada, né, Cíntia? Se não me engano, me corrija. Ela não é um transtorno alimentar, mas é um comportamento, é uma característica, digamos assim, é melhor dizer, uma característica na qual a pessoa escolhe determinados alimentos e ela só vai comer daquela lista, por exemplo, né? Então, ela só vai comer sushi, ela só vai comer o sashimi, ela só vai comer frutas, verduras, cozidas no vapor. Enfim, cria uma lista de permitidos. Você devia ter os seus favoritos, né? Eu ia pro rodízio japonês e só comia o peixe. Então, geralmente, os carboidratos, e principalmente os carboidratos refinados, e o pepino, que estava ali no meio. Então, uma preocupação, acho que a gente, de novo, né, trazendo, ela teve um problema, mas quais comportamentos hoje socialmente aceitos e que a gente endeusa e que a gente acha que eu não consigo porque eu sou fraca, eu não tenho força de vontade, força, fé e foco, né? Não, gente, não é. Eles que estão errados. Mudar um hábito não é esse perfeccionismo que você vai chegar lá, né? Pelo contrário, essas pessoas, em geral, estão com problemas. Então, o que me preocupa hoje, sem dúvida, a gente vive um momento em que o vegetarianismo veio, se tornou cool, é muito legal. Eu mesma estou procurando comer mais plantas, mais alimentos vegetais. Todo mundo deve fazer isso, reduzir o consumo de carne, que é abusivo. No Brasil, principalmente, porque a gente hipervaloriza isso, até porque a gente tem isso muito perto. Ok, até aí é um parágrafo. O outro parágrafo são essas adolescentes virando veganas da noite para o dia, com uma nova forma que é o diet. Né? Antes, elas restringiam alimentos e consumiam outros produtos, né, diet, o zero, o light, e hoje elas viram veganas. Então, é essa preocupação que os profissionais de saúde, na rede multidisciplinar, têm que olhar. Por que esse veganismo? Por que esse ativismo? O que aconteceu? Para ver se não tem nada que é a nova dieta, tá? De novo, nada contra, é muito bacana, pode ser aceito, deve ser uma conduta de vida a gente comer mais vegetais. Mas só olhar, porque aquilo pode ser uma coisa que a criança fala na escola, fala em casa, e a mãe fala, olha que máximo, eu queria ser que nem minha filha. E a filha está passando por um processo de ortorexia, de restrição. Então, a gente precisa ficar atento. Eu queria trazer para a conversa essas dietas restritivas. Primeiro, dieta já é um nome que causa uma repulsa em muita gente. Eu não sei vocês, mas, assim, para mim, causa uma repulsa enorme. Agora, low carb, sem glúten, sem lactose, e aí sem proteína. O nosso organismo precisa de uma adaptação para ficar sem uma desses itens. Faz mal para o nosso corpo? Até que ponto é radical para a gente ter que lidar com esse tipo de dieta? A gente vive num mundo capitalista, né? Então, tudo, de certa forma, é um mercado. Um mercado que vive em cima de tendências. Eu mesmo, pelo Equilibrium, uma outra das empresas que eu tenho, eu trabalho muito com esse entendimento do comportamento do consumidor para assessorar algumas empresas a uma comunicação mais responsável e uma inovação adequada. O que eu vejo é que nosso organismo, ele é sábio, tá, gente? As restrições que nós impomos a eles... Ele não entende, inclusive, o que você está fazendo porque você está numa dieta, porque você quer isso. Ele é sábio. Ele vai achar, da mesma forma, lá os sírios estão ali na guerra, e ele vai tentar fazer com que aquele organismo sobreviva. Então, a partir do momento que você impõe restrições para o teu organismo, ele vai começando a economizar energia. E aí, o que acontece? Você vai comendo menos, digamos, sei lá, você comia 2.500 calorias, você passa a comer 1.800, depois 1.500. E ele vai gastando cada vez menos. Como uma economia natural mesmo, assim como a gente poupa dinheiro, ele poupa essa energia do corpo. O que acontece? Você vai comendo cada vez menos, não vai emagrecendo, né? E vai ficando transtornado a tua relação com a comida. Então, e aí, num outro momento que você começa a comer, quando você perdeu, na época que você fez o regime, a dieta, massa magra, músculo,
e gordura. Quando você começa a comer, o que você ganha? Só massa gorda, só gordura. Então, essas restrições muito autoimpostas, elas mudam a configuração do corpo. A gente vai ficando com mais gordura no decorrer dos anos. Então, parem de fazer dietas e comecem a comer melhor e fazer exercício. Em relação ao sem glúten, sem lactose, sem dúvida, veio atender aí uma população pequena, com intolerância à lactose, com determinadas alergias alimentares. Sem dúvida, é importante para esse determinado grupo. Por exemplo, um celíaco que não pode consumir o trigo e outros carboidratos que tem glúten, ele tinha muita dificuldade de encontrar no mercado. Muitas, inclusive, empresas de startups, etc., foram criadas por mães que tinham suas crianças celíacas e precisou trazer para o mercado. Mas o que a gente vive é um cansaço do consumidor, de nós, aos produtos industrializados, que trouxeram muito açúcar, muita gordura, né, e pouca densidade nutricional. E aí a gente não quer mais nada. Aí é tudo que fala sem glúten, sem lactose, sem alimento, daqui a pouco. Aí a gente não quer, né? Então a gente quer cada vez mais o alimento. A gente vive um momento de resgate daquilo que nós comíamos lá atrás, porque a gente industrializou muito. Então, acredito que por todas as feiras internacionais que eu vou, Natural Expo West, esse ano eu fui para o South by Southwest, que é a maior feira de inovação, e tinha um pavilhão enorme de wellness. Tudo que eu via lá é justamente isso. A gente quer ter hortinha em casa, a gente quer fazer, às vezes, nosso iogurte em casa, e tá tudo certo. O que eu não posso é, toda vez que eu como ou abro um pacotinho, fico estressado porque eu não posso comer mais aquilo. Não, tem muito alimento industrializado que pode ser conveniente, pode ser bacana para levar na bolsa, para um snack. Comecem a ler um pouco mais e entender, mas não neurotizem, né? Não é porque ele tem ali um determinado ingrediente a mais, fez mal para a minha saúde. Então, essa busca da perfeição nos torna muito neuróticos. Eu não tenho nem o que falar, né? Já devolvo para você. Exatamente. Sem contar a questão emocional, né, Cíntia, e psicológica, assim, porque para mim o que aconteceu foi, desde os 12 que eu comecei a restringir, eu sonhava com comida, assim. Eu pensava em comida o dia inteiro, mas eu acordava de madrugada para comer. Eu cheguei a descer a escada e comer, e aí no outro dia ver o pacote aberto e falar, gente, como assim? Como eu fiz isso? E a primeira coisa que aconteceu quando eu descobri a nutrição comportamental e voltei a inserir os alimentos que eu não me permitia, foi que isso acabou. Isso, para mim, foi muito louco, porque parecia mágica, né? Não foi mágica, foi um processo, porque, assim, no começo, os primeiros meses, e eu tive que ter uma persistência ali, porque eu estava muito cansada, não queria mais, eu queria realmente mudar essa situação. Mas, nos primeiros meses, eu perdi o controle. Então, assim, eu estava comentando, meu marido é argentino, a gente tem doce de leite em casa, alfajor direto, assim, de caixa. E eu ficava naquela, eu pedia para ele esconder. Na fase ortoréxica, eu falava, esconde de mim. O que acontecia quando eu queria? Alguém adivinha? Eu revirava a casa inteira, encontrava e comia tudo. Então, assim, não adiantava isso. E aí, quando eu voltei a comer, nos primeiros meses eu percebi que eu tinha esse descontrole. Então, eu comia 2, eu não conseguia comer 1. E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. No terceiro, quarto mês, teve um dia que ele me ofereceu e eu olhei para o doce e pensei, eu acho que eu não quero. Mas, assim, era tão novo para mim essa situação, essa sensação de não querer, que eu realmente, assim, foi difícil de entender. Porque eu não estava mais familiarizada com as minhas sensações. Eu não tinha mais saciedade e eu não tinha mais sensação de fome. Então, eu tive que reaprender, reescutar o meu corpo, assim, entender de novo como é que funcionava a minha fome e minha saciedade. E aí, a partir daí, acabou. Eu não sonhava mais com comida, eu não sonhava mais que eu estava tendo compulsão, eu não ficava o dia inteiro pensando no chocolate. Então, isso, para mim, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, sempre vou falar muito, que é essa coisa de mudar um hábito. É isso, eu não mudei de um dia para o outro também. Eu fui acostumando de novo com o meu corpo, fui entendendo de novo, agora eu estou comendo demais. Mas calma, vamos escutar, o que está acontecendo aqui? E o dia que o meu corpo falou, eu não quero esse doce, eu entendi que eu tinha uma relação com o meu corpo de novo. E seu paladar mudou, né? Você falou para mim que você não sentia prazer com algumas coisas, que você voltou a ter prazer, né? É porque durante a compulsão, se alguém que tem compulsão alimentar vai me entender muito bem, a gente não sente o gosto. Né? Durante um episódio de compulsão alimentar, você come emocionalmente e, assim, a sua cabeça... Eu comentei com o meu terapeuta que parecia que a comida ia direto para o estômago e não passava pelo cérebro, assim. E essa é a sensação que eu tenho quando começou a mudar o processo, que a comida, quando ela chega aqui também. Que era uma coisa que não acontecia antes. Ela ia direto para a barriga, e eu não percebia o que estava acontecendo, a ponto de pegar um pacote e abrir e falar, caramba, já acabou, assim. Eu achei que estava na metade, eu já comi tudo.
E aí essa relação do meu estômago com o meu cérebro foi que voltou a existir quando eu comecei a prestar atenção e me permitir comer essas coisas que eram todas proibidas. E o espaguete voltou a ter gosto? O espaguete maravilhoso, que eu sempre gostei muito. E eu descobri, na verdade, que eu tinha muita compulsão alimentar com o espaguete. E depois, quando eu voltei a comer, eu entendi que eu gosto muito de espaguete. E eu não sabia, eu pensava, caramba, assim, será que é porque é mais fácil? Eu ficava me dando desculpas de por que eu comia tanto espaguete em compulsão. E hoje eu sei que é porque eu gosto, aí eu vou lá e faço meu molhinho com tomate, com cenoura, sento tranquila, com queijo ralado, porque na fase ortoréxica eu não colocava queijo ralado e era assim uma... Não vou nem comentar, sabe? E aí, assim, aí eu como muito menos, eu como uma vez só, eu como quando eu tenho vontade e eu não como demais. Vamos falar de açúcar, porque a gente falou aqui de vários alimentos e o que a gente pensa sempre é que açúcar está automaticamente ligado à nossa dieta. Se eu preciso emagrecer, eu preciso cortar açúcar, preciso cortar o doce, preciso cortar o chocolate. É assim. Eu vou puxar o gancho do açúcar para falar que é um dos primeiros sabores que a gente tem na infância, quando a gente é amamentado, né? Pode não parecer doce para vocês, mas para o bebê ele é, né? Então ele tem essa coisa do leite materno, tem ali os carboidratos e é um dos primeiros paladares que a gente está acostumado. Talvez não tão doce quanto a gente usa hoje. O Brasil é um país de cana-de-açúcar, então é um país que vem da colonização portuguesa, com doces, quindins, pudins, né? Açucarado. Então comer também é cultura. É afeto, tudo isso que eu estou te falando agora. E por isso a gente tem esse doce como algo que faz parte da nossa vida. As crianças adoram, está em todas as festinhas. O que a gente precisa é criar uma relação mais saudável com ele, né? Dá para a gente fazer uma dieta zero açúcar e criar um ódio do açúcar? Eu acho que você vai ser uma pessoa menos feliz e vai ter problemas, né? Porque por toda essa questão intrínseca que o açúcar traz para a gente. Mas pode ser algo a ser trabalhado. Então, se eu tenho, de repente, a compulsão, ela falou, um pacote de biscoito, ou é um chocolate, olhar para isso que você tem esse problema, óbvio que sempre buscando um especialista, fazendo o processo que a Miriam trouxe, que é muito importante, um nutricionista, avaliar se ele trabalha com essa abordagem do nutrição comportamental, se não apresentem para ele. Mas o que eu acredito é que a gente precisa estabelecer essa relação melhor, né? Então, por exemplo, esse livro que eu trouxe, né, para o mercado, que é o Mindful Eating, o Comer com Atenção Plena, eu e a Manuela, ele traz muito de a gente como lidar com isso. Então, por exemplo, um brigadeiro. Será que eu preciso comer um, comer dois, comer três? Será que eu não consigo trabalhar esse brigadeiro? E é ele que eu vou comer, sentir o cheiro, degustar, colocar um pedaço grande na boca, de repente, sim, se é assim que eu como brigadeiro. Mas sentir esse brigadeiro, tá ali conectado com ele. E, em geral, como é que a gente faz? Come... Nem toda aquela caloria ali que é alta, né? A gente, ao invés de se deliciar, a gente coloca para dentro da pressada e conversando com alguém. Então, na hora que vocês forem lidar com esses alimentos, que vocês têm mais questões, procurem exercitar esse consumo único. Hoje eu vou comer um produto, um alimento só, um brigadeiro, um biscoito, de forma mais terapêutica. Óbvio, gente, isso não elimina nenhum trabalho sério que o nutricionista vai fazer com vocês. Mas são algumas dicas que a gente pode, que não vão ferir, de vocês começarem a fazer hoje à noite em casa, né? A Miriam estava falando, e você trouxe a questão do açúcar, né? A gente conversou sobre isso, mas você falou uma coisa muito importante, que eu comecei a me sentir de novo. Eu comecei a entender o que ela trouxe. É muito importante para nossas vidas, que ela redescobriu o expert que estava ali dentro dela. E aí eu pergunto para vocês, e deixo aí para reflexão, quanto será que vocês são especialistas de vocês mesmos em relação à alimentação? Ou vocês deixam o outro colocar um papel na frente de você, ou o marido dizer o que você tem que comer ou não, ou o filho, porque ele deixou a comida no prato e você tem que comer aquilo para não estragar, e aí você vai lá e come o resto do filho, ou a dieta do novo especialista, ou a dieta da amiga do trabalho que está fazendo. Tudo vem externo. E eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Isso geralmente não vai mudar nada. Por quê? Porque onde é que está esse progresso, esse hábito que fica com você? Quando você vai lidando com essas questões no dia a dia e você vai decidindo. Você vai aprender. Então, eu faço um convite a vocês que vocês redescubram esse expert que está ali dentro, que nasceu com vocês. Quando vocês mamavam, parava de mamar. Comia papinha, parava de comer. O que criança faz quando não quer mais comer? Não quero mais. Nem fala, gente. Ele nem fala. Só faz isso e tranca. Já viu a força de uma boca da criança quando ela não está mais com fome? Ela tranca e não tem como. E o que os nossos cuidadores, pais, avós, a gente mesmo, os amigos fazem? Come mais um pouquinho, vamos lá. Ou então, né, não vai ganhar sobremesa se não comer tudinho do prato e raspar. E aí a gente vai
tirando a nossa habilidade muito rica, que é desse comer intuitivo, desse comer sabendo o que nós queremos para o nosso corpo. E aí, depois vem as dietas, aí a mãe falando que adolescente tem que comer, ou adolescente, e sempre está fora o expert. Então, meu convite é a gente achar e resgatar. Estou com fome ou não estou com fome? Estou com vontade? No nosso livro, a gente traz as 9 fomes da Jan Baez, que fala justamente isso, né? Eu estou com fome de conforto mesmo. Eu quero comer aquela sopinha com creme de leite, bem gostosa e gordinha lá, porque é isso que vai me dar, aquele creme de mandioca. Ou não, hoje eu estou com vontade, minhas células estão pedindo reequilíbrio. Salada. E pede. E pede quando você está sintonizado com isso. Então, esse exercício, né? Alguém, por exemplo, daqui a pouco, se passar um café e a gente sentir o cheiro de um café, vai aguçar na gente a vontade de tomar um café. Mas eu não estava pensando no café. Então, é o odor. Todos esses sentidos nos levam a comer, sim. O que a gente tem que fazer? Se responder a todos eles para ser saudável e ter boa relação? Não necessariamente. Calma, acabei de tomar um café saindo de casa, vou tomar outro café, vou ficar muito elétrico, não vai dar certo. Então, eu começo a olhar para dentro e não simplesmente me seduzir a qualquer estímulo. Então, é um trabalho, é um processo, mas que começa em vocês, em cada um de vocês, aqui dentro. Miriam, eu queria trazer aqui essa percepção de se olhar no espelho, né? Porque essa percepção que faz a diferença em tudo isso que a Cíntia falou até agora. Quando você olhou no espelho e viu que aquela barriga chapada, né? Tanquinho, que aquele 1 centímetro a mais na perna não ia fazer diferença nenhuma, que você ia ficar muito mais feliz de outra forma e se olhando de outra forma, como é que foi essa virada de chave? Foi dolorida, não foi fácil, assim, não foi... Porque eu tinha essa ideia há tanto tempo, né? Eu tinha, na época, 28 anos, então, desde os 12, quase toda a minha vida, quando eu entendi que aquilo não era o que ia me levar para um lugar de felicidade, de me sentir completa, de conseguir atingir os objetivos que eu realmente queria, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a perceber a questão da ortorexia, foi um pouco antes dessa viagem e foi quando eu criei a hashtag Projeto Vidão, que eu já percebi desde antes que assim, ó, não tá legal, eu não estou indo para onde eu quero, eu estou gastando mais do que eu quero, eu não estou controlando as coisas que eu gostaria de estar realmente focando, minha vida profissional, minha vida financeira, minhas relações, isso está ficando tudo de fora. E aí, quando eu entendi essa questão do corpo, que foi durante a viagem, eu voltei para a terapia, eu estava um pouco afastada da terapia, voltei para a análise, eu chorei muito, assim, porque abandonar essa ideia, eu precisei de um luto. Eu vivi um luto para abandonar essa ideia de que aquele corpo ia me trazer felicidade. E eu sou até hoje uma mulher magra, sempre fui assim. Eu nem a gente vê, né? Hoje em dia se fala muito sobre gordofobia, excesso, né? Outras questões. Mas a gente tem todas as mulheres, não importa o corpo que você tem, a sua idade, tá tão internalizado na gente que aquele corpo, aquela barriga chapada, aquela coisa lá é o objetivo final, é aquilo que vai te trazer felicidade. Não importa se você não está feliz no seu trabalho, não importa se a sua relação não está indo bem, não importa se você está deprimido, se tiver a barriguinha ali, tanquinho, não, aí vai... E não era, porque eu cheguei ali, eu cheguei na barriga tanquinho, eu tinha... Nessa época da minha vida, meu rolo de fotos assim, do telefone é só foto minha no espelho, tampando o rosto. Todo dia de manhã eu acordava e tirava a foto para ver se estava tudo ali no lugar... e tampando o rosto. E eu vejo essas fotos assim, tampando o rosto, e para mim é muito simbólico, porque era isso, eu não existia. Só existia aquele corpo. Então, quando eu comecei a entender que eu precisaria existir, eu comecei a entender que eu tinha que me descobrir para começo de conversa, porque eu nem sabia quem eu era. Eu fui vendo que, assim, há tantos anos eu estava atrás daquela cenoura, sabe a coisa do burro e da cenoura? Assim, eu estava corpo, a dieta. Eu já não sabia mais as músicas que eu gostava, eu já não sabia mais coisas assim sobre mim, que eu não me conhecia como pessoa. Então, abandonar essa questão do corpo foi, na verdade, entrar num processo de autoconhecimento muito, muito assim, intenso. E transformador. Né? Transformador, assim, realmente. E aí é por isso que eu comecei... Hoje eu estava até comentando com as meninas aqui que no começo, quando eu comecei a postar as fotos do meu corpo, porque, enfim, eu estava com 14% de gordura corporal, hoje eu não faço nem ideia, porque eu nem me peso mais, não sei nada, mas, enfim, eu recuperei gordura, mas, para mim, naquela época, era assim, recuperei gordura, eu estou gorda. E aí, de lá para cá, eu fui entendendo, eu fui me reconhecendo como magra, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, nem com 38 quilos eu me reconhecia como uma mulher magra. Então, assim, é isso, é tirar uma venda, foi quase tirar uma venda, assim, e descobrir o mundo, e descobrir a vida que estava em volta do corpo.
Agora, Cíntia, muitas vezes, quando a gente fala de dieta, a gente pensa em emagrecimento, mas a dieta e todo esse trabalho de nutrição comportamental também pode ser no inverso, né? Tentando suprir alguma necessidade, alguma carência. Tem pessoas que realmente precisam de um ganho de peso, até por uma questão de saúde, né? É raro, né? Hoje a gente vive uma sociedade bastante em busca da magreza. Você vai trabalhar com isso o quê? Com adolescentes, algumas pessoas, e ainda assim, quando elas querem ganhar um determinado peso, elas vão querer ganhar o quê? Músculo, porque invariavelmente fizeram muitas dietas, então as mulheres acabam ficando flácidas, e músculo não dá, não tem nada que eu tome lá de proteína, magicamente vai me dar músculos. Eu tenho que treinar, eu tenho que estimular esse músculo com exercício, né? E aí também tudo isso vem em cima de uma questão da imagem corporal. Então, se eu tenho um corpo muito magro, por exemplo, o meu filho, ele é magrinho, ele tem já definido geneticamente, perninha pequenininha, fininha. Eu vejo as canelinhas dos meninos, os meninos são magros, mas com as canelas maiores. O que eu quero dizer com isso? Que a gente nasce com 50% traçado geneticamente. O resto dos 50% vai ser o quê? O ambiente, né? O quanto você faz de exercício, como você come. Mas 50% é genética. A gente, assim como a impressão digital, a gente não tem pessoas iguais. Por mais que você quisesse fazer lá o Frankenstein da perna, né, do braço, a gente não consegue. Tem um biotipo que é teu. E não é aceitar, né? Eu acho que uma palavra importante é a gente entender, conhecer nosso perfil e ver o que de melhor a gente consegue fazer com isso de forma realista, com o tempo e o dinheiro que a gente tem. Então, se eu não consigo ir para a academia todos os dias, não vai adiantar ficar perseguindo aquilo ali. E será que eu tenho que ir para a academia todos os dias para ter aquele corpo? Ou tentar buscar um projeto X, hashtag X, que, de repente, não é meu? Então, o que a gente pode estabelecer? Eu acho que é muito bacana quando a gente pensa no mude um hábito, em trazer o passo a passo. Então, o que eu consigo? Quais são as minhas prioridades? Então, aumentar o peso, como você trouxe, mas aí não é o peso, é aumentar a minha densidade muscular. Então, tá bom, eu vou ter que comer de forma mais frequente. Eu consigo? Bacana, vou levar uma marmita, vou comprar determinados produtos que me ajudem nisso. Então, você consegue estabelecer passo a passo. Mas lembrando que muitas pessoas também fazem e têm aquele corpo que você colocou como meta de forma ilícita, gente. Tá? Então, existem drogas, existem hormônios, existem dietas malucas que estão aí, as pessoas vão para a mídia muitas vezes e falam que são saudáveis, com aquele músculo ali todo trincado, e aquilo ali muitas vezes é a partir de doping mesmo. Então, sejam mais críticos, tenham um pensamento mais crítico, porque é Photoshop também, muitas vezes, né? Então, não é aceitar, mas é o que... Aceitar, sim, passa por um processo de aceitação, mas o que eu posso fazer no meu estilo de vida para mudar algumas questões, né, alguns hábitos, comportamentos, para virarem hábitos, passo a passo, para chegar no meu melhor de mim mesmo, tá? E não no melhor do outro, porque o melhor do outro pode ser muito triste. Isso acontecia comigo, inclusive, quando eu estava na fase que eu tinha o tanquinho, eu postava fotos, e eu tomava diurético, eu tomava laxante, eu ainda vomitava, mas eu não contava essa parte no Instagram. Então, eu lembro que depois, quando eu mudei o conteúdo, amigas próximas minhas começaram a me dizer muito obrigada, porque quando eu estava nessa fase de postar o tanquinho, eu olhava e falava... Exatamente, eu sou um fracasso. Quando, na verdade, eu estava colocando a minha saúde muito em risco ainda, né? Eu estava fazendo a coisa de uma forma que não era nem um pouco... correta, né? Um pouco legal. Queria trazer essa questão de postar as fotos. Eu imagino que todo mundo postou a foto, e quando você bota lá a primeira, você fala, essa não ficou legal, esse ângulo não está tanto quanto eu esperava. Como é que é? Porque a internet também é um ambiente de muitos haters, de pessoas que vão olhar e estão ali para te criticar. Se aceitar na internet, como é que é? É, de fato, uma libertação? Ou é difícil ainda? Eu acho que você tem que se conhecer muito. Assim. Eu fiz esse processo... estando ali amparada pelo meu terapeuta, né, amparada ali pela análise, tanto que faz 2 meses que eu não estou fora do Instagram, por exemplo, agora, eu dou umas pausas quando eu acho que eu não estou legal. Acho que você tem que se conhecer, é isso. Eu tenho um quadro de ansiedade generalizada desde criança, eu tenho muita facilidade para entrar num quadro depressivo, então eu me cuido, eu me protejo, e eu vou até onde eu acho que eu posso ir. E, assim, às vezes, eu acho que se misturou muito, porque realmente a gente estava tão sedenta por essa coisa de poder falar, olha, eu não estou errada, eu não estou feia porque eu não tenho esse corpo, que isso explodiu, assim, né, na internet. E eu acho muito legal, porque realmente isso
muita gente que estava lá quietinha no quarto, sofrendo, leu na internet e falou, pô, é verdade, eu mereço usar o meu corpo para viver, sabe? Eu mereço ser feliz com esse corpo. Mas eu acho que isso não pode virar... você tem que tomar cuidado para que isso não seja o que te sustenta ali. Você tem que ter algo por trás, você tem que ter um tratamento ali, você tem que ter com você mesmo esse autoconhecimento de até onde você consegue ir, né? Porque realmente lidar com a internet não é fácil, sempre vai ter alguém que, na verdade, as pessoas, quando elas explodem em você, elas estão explodindo uma coisa que é delas, não é com você, mas se você não está preparado para isso, isso pode te deixar muito mal, realmente. Nutrição comportamental, a gente orienta os nutricionistas a conversarem com seus pacientes sobre quem eles seguem. E fazer um detox, inclusive, das pessoas que você segue. Porque isso pode gerar uma influência muito negativa. Porque o teu nutricionista fala algo numa consulta. Você só vai vê-lo depois de 15 dias. Só que nesses 15 dias, você está ali bombardeada por low carb, detox, enfim. E aí, balança. Porque aquilo que, por mais que pareça... você sabe que, de fato, é imediatista, etc. A gente é imediatista também. Então, a gente acha, se eu fizesse pelo menos só uma semana o que esse blogueiro aqui está falando, de repente, olha lá a barriga dele. Mas é como ela mesma trouxe um testemunho próprio. Você não sabe o que está acontecendo, né? E o que ele está fazendo de fato para ter aquele corpo, até o que ele está tomando, né? Então, detox, gente. Avaliem o feed de vocês hoje e façam também esse exercício de seguir pessoas mais sensatas, que trabalhem em cima do caminho do meio, que promovam essa questão de um hábito, um comportamento e depois um hábito por vez. E eu agradeço muito a participação aqui no Papo Unimed, falando sobre nutrição comportamental. A Cíntia Antonassi, obrigada, Cíntia. E também a Miriam Botan. Obrigada. Fique ligado aqui no canal, a qualquer momento, novo conteúdo para você, falando sobre uma vida mais equilibrada. Siga lá o canal, também curta o vídeo e indique para quem você quiser.